Beleza, podemos começar. Cris, você vai apresentar ela, né? Acho que qualquer um de nós, Jolie, Simone, podemos apresentar, mas eu vi na apresentação dela que a Juliana já dá um pouco do histórico dela, né? Então, eu vou deixá-la se apresentar. Então, mas eu vou falar duas coisas só. Uma das pessoas mais criativas que eu já trabalhei, conheci na vida, e inovadoras. Então, inovadora, né? Uma das pessoas mais que busca inovação e através da criatividade. E daí o currículo acadêmico dela, ela se apresenta. Pode ser? Isso aí, espero que vocês gostem demais da apresentação. A Juliana é uma pessoa super querida que já trabalhou comigo, com Jolie, com a Simone. E é isso. The floor is yours. Obrigada, Cris. Boa tarde, todo mundo. Nossa, primeiro, obrigada pelas palavras, Cris. É uma honra e uma alegria estar aqui nesse grupo e sempre em contato, né? E agradecer, né, as outras professoras, professores da disciplina, o pessoal que está aí assistindo. E aí, assim, a Cristiana me pediu para falar, né, nessa disciplina, né, sobre os desafios da complexidade ambiental no Antropoceno e trazer um pouco, né, de algumas experiências que a gente tem feito aqui na prática, né? Eu estou falando de São Luís do Paraitim, que é interior de São Paulo. Não sei se todo mundo conhece. E aí eu pensei em trazer esse título aqui, eu dei um passinho atrás do que a Cristiana pediu, porque eu quero falar sobre transformação, né? Mudanças transformadoras, né? E nesse caminho meu, né, de vida, eu venho percebendo, né, e percebi que esse tema que eu trago, né, hoje, da agroecologia e soberania alimentar, é um tema dos mais fundamentais, se não o mais fundamental, para a gente encarar esses tais desafios, né, hoje que a gente está enfrentando hoje em dia, né. Deixa eu só mudar aqui Então, assim, eu venho em nome, né, dessa organização que eu estou representando hoje, que é uma organização da sociedade civil aqui em São Luís do Paraitinga, chamada Acarui. E, bom, vou falar um pouquinho, brevemente, espero, sobre mim, sobre a Acarui e a nossa história, tanto da instituição quanto ela na minha vida, eu na vida dela, né? E essa experiência do divino alimento que a gente vem desenvolvendo desde 2020 aqui, como esse exemplo, né, de uma mudança transformadora. Cris, Gabi, se tiver alguma coisa, vocês abrem o microfone e falam, porque eu acabei maximizando aqui minha tela, tá? Tá, pode deixar. Para ficar bom, de repente, para quem está vendo do celular. Então, assim, trouxe um pouquinho sobre mim, a minha trajetória acadêmica, né? Eu sou, como vocês podem perceber, uma filha da Unicamp, né? Fiz minha graduação em biologia, no Instituto de Biologia, mestrado, e aí do mestrado para o doutorado tive aí uma pausa fora da academia, fazendo outras coisas, e voltei aí nesse tema de ambiente e sociedade no NEPAM, que é onde a Cristiana, a Simone, o Jolie estão ligados, né? E fiz um período, né, de pós-doc no NEPAM e depois passei aqui para o Centro de Ciência do Sistema Terrestre no INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aqui em São José dos Campos. Vou falar aqui que está mais perto aqui de São Luís do Paraitinga, onde eu estou. Mas eu não poderia deixar de falar
Bom, eu trouxe aqui essa minha foto também, que é da minha persona brincante da cultura popular, que é bastante importante na minha vida, na minha atuação, né? E trouxe aqui também algumas outras escolas pelas quais eu passei, né, para vocês entenderem de que lugar que eu estou falando, né, de onde que eu falo. Então, em 2009, lá, junto com a Cristiana, no Nepan, a gente fundou o que depois passou a se chamar o CG Commons, né, primeiro como um grupo de estudos. Fiz, em 2011, a formação do programa Germinar, que eu diria que foi uma abertura de portas e janelas na minha vida para eu entender que existe todo esse universo, né, da facilitação de processos, e a importância da gente, mesmo no meio acadêmico mais duro, né, a gente saber escutar, fazer boas perguntas e saber se perguntar a serviço de quê ou a serviço de quem que eu estou, né? Isso que eu estou fazendo está alinhado, né, com esse serviço? Então, acho que essa pergunta, ela permeia minhas atitudes desde então. E depois, em 2012, a gente também, junto com a Cristiana, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Unicamp, a gente fez esse projeto de núcleos de aprendizagem em conservação e desenvolvimento integrados, e que era um projeto de extensão que a gente tocou por 3 anos, e eu aprendi bastante sobre o que é participação social, né? O que a gente imagina que seja, e na prática, quando a gente vai tentar fomentar, né, diálogos e processos coletivos, o que de fato é participação social, que muitas vezes é diferente do que a gente imagina. E isso aí acaba desembocando inevitavelmente na minha experiência quando eu encontro, né, a cultura popular, principalmente aqui da região de São Luís, mas também de outras regiões, e passo, né, a participar, né, de manifestações da cultura popular, e como parte do meu pós-doc, né, que eu olhei para um caso de desastre, né, e a recuperação pós-desastre que aconteceu aqui em São Luís do Paraitinga, frente a uma grande inundação em 2010, eu chego e encontro essa questão dos festejos como um exercício fundamental da ação coletiva, né? E aí, também, em 2015 e 2016, começa a minha história com o IPBES e a BPBS, que são plataformas, né, a plataforma intergovernamental e a plataforma brasileira de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, aí com uma participação grande do Joly. E em 2016 eu venho morar em São Luís do Paraitinga, então tem esse encontro que se consolidou, né, que já acontecia desde o doutorado, quando eu vim fazer trabalho de campo aqui. Mas aí eu entrei nessa organização que eu estou hoje, que é a Caru, e também fui participar de um coletivo feminista, né, o coletivo de mulheres, e olhar isso, né, que a transformação e a revolução a gente está fazendo clichê, né, mas a gente sente isso de verdade, né, que a gente está fazendo em cada ação, por mais localizada que seja, né. E aí, a partir de 2018, 2019, eu trabalhei num outro projeto junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, e comecei a me indagar, assim, se a ciência é possível de ser feita, né, fora da academia, ou se realmente só é possível a gente fazer nos institutos de pesquisa e nas universidades, né? E então venho não
acredito que não, né, mas não encontrei resposta definitiva ainda para isso, né? Certamente é uma maneira diferente de se fazer ciência. E aí eu queria trazer um pouco, focar, né, desse histórico todo, focar nesse meu encontro com essa organização que é a Acarui, que é onde eu estou hoje, que encontrei, sobretudo, um espaço de trabalho, mas também um espaço de sentido muito forte, de significado do que eu estou fazendo, né, na minha vida profissional e pessoal. Então, eu trouxe um pouquinho aqui para vocês entenderem o que é a Acarui, né? É essa organização que esse ano faz 20 anos, que traz no nome essa palavra, que é de origem japonesa, e que transmite, né, essa ideia de tudo que é transparente, claro, translúcido, e como que a gente leva isso para o trabalho do dia a dia, né? Essa transparência. E, enfim, a gente vem passando por reflexões, né, dentro da organização, uma organização pequena e que enfrenta problemas aí comuns a muitas organizações da sociedade civil, né? E a gente vem sempre refletindo e pensando como ter maior incidência, né, no nosso trabalho e que seja de uma forma também, para quem está trabalhando, uma forma justa, né? Então, a gente vem com essa definição do nosso propósito, né, da efetivação de um território agroecológico. Então, essa é a nossa visão e que traz muito da minha visão também sobre as nossas ações individuais, né? Acredito que a gente não pode falar sobre transformações inovadoras, né, e mudanças transformadoras, se a gente não estiver disposto a mudar a nossa relação com a gente mesmo, né? Então, a minha relação comigo, com o meu entorno, com o ambiente que me cerca, é uma coisa, é um contínuo, né? Eu não posso querer melhorar a relação do que está fora se eu não melhorar a minha relação comigo mesmo. Então, a gente traz essa questão da mudança socioambiental e das relações muito forte para o propósito do nosso trabalho. Um breve histórico, né, do trabalho da organização, começou lá em 2003, né, então, em agosto a gente completa 20 anos, inicialmente com foco em projetos para o repovoamento e uso sustentável do fruto da palmeira jussara. Já em outra foto em outra slide vai ter a foto para quem não conhece a palmeira jussara, mas é a palmeira de onde se extrai o palmito, né? E em torno aqui inicialmente os projetos no entorno do Parque Estadual da Serra do Mar, que tem uma parte desse parque está aqui dentro do município de São Luís. Em 2009, a organização passa a adotar os princípios da agroecologia em 5 linhas de atuação, que é fortalecimento comunitário de cadeias produtivas rurais, conservação florestal e restauração de recursos naturais, planejamento territorial sustentável, sensibilização e educação ambiental e valorização da cultura local e regional. Então, que a gente entende que quando a gente fala em agroecologia, a gente não está falando única, exclusivamente da produção de alimentos, né, e das técnicas ou práticas agrícolas em si, mas envolve uma série de outros aspectos. Então, nesses 19, agora quase 20 anos, né, a Acarui vem consolidando essas ações com base na agroecologia, em manejo florestal e agrícola, apoio a tecnologias de baixo impacto, transição agroecológica de áreas agrícolas, então, apoio, né, aos agricultores, aos produtores que queiram praticar agricultura agroecológica, o envolvimento, né, comunitário, certificação de produtos agroecológicos e políticas públicas de soberania e segurança alimentar e nutricional.
e, claro, permeando tudo isso, a valorização da cultura e dos modos de vida do campo. Aqui a gente tem, isso é uma parte de um banner que a gente leva para eventos, que a gente mostra diversos dos nossos projetos, não vou entrar em detalhes de cada um. E eu trago aqui um pouco do território onde a gente está, né? Tá tudo bem aí, Cris? Eu não tô sem ver você. Sim, está dando para seguir bem. Tá. Então, assim, aqui a gente está... Vou mostrar aqui, né? A gente está aqui em São Luís do Paraitinga. Vocês conseguem ver meu cursor? Quando eu... Sim. Tá. A gente está aqui em São Luís do Paraitinga e a área de incidência direta, né, dos nossos projetos também na atividade da Serra e Redenção, que são 2 municípios aqui vizinhos, né? Também temos atuação em outros municípios aqui na região, hoje menos direta. Temos aqui esse projeto Conexão Mata Atlântica, que acontece em São Luís do Paraitinga na atividade da Serra, que é um projeto que envolve diversas instituições, é coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente e Fundação Florestal, que agora chama-se CIMA, né? E Fundação Florestal, e tem executores locais, né? E a Caruí é uma dessas executoras locais, né? Também temos alguma atuação com parceiros nossos em Lagoinha e Cunha, então estamos tentando cobrir esse território com algumas ações em Monteiro Lobato também, que é esse município aqui, vizinho de São José dos Campos. E a gente olha para esse território, tem 2 coisas bem interessantes que acontecem aqui, né? Aqui está São Paulo, capital, Rio de Janeiro vai estar para cá. Aqui no meio, a gente tem esse eixo, que é a Via Dutra, né? A gente tem esse eixo, que a gente entende como um eixo consumidor dos produtos e serviços, inclusive serviços ecossistêmicos, que a gente está produzindo aqui nesses municípios da região. E outro eixo consumidor é esse aqui do litoral norte, né? Então, a gente fica bem próximo e a gente está aqui produzindo alimentos, estamos produzindo água, né? Estamos produzindo serviços culturais, né? E um tanto de outros serviços ecossistêmicos aí que, de certa forma, estão provendo, né, esses eixos consumidores. E aí a gente olhando para esse território já há muito tempo, lá desde, sei lá, anos, olhando para isso, né, e tentando entender como acessar esses eixos, né? Porque se a gente olha para os indicadores de São Luís do Paraitinga, a gente vê que a renda per capita, né, até um salário mínimo, né, o rendimento de até um salário mínimo, 46% da população recebem, então, até um salário mínimo por mês. E a gente tem um nível de desemprego formal, né, digamos assim, muito alto, né, mais de 70%. Então, a gente olharia para esse território como um território pobre, né, nos moldes convencionais de se olhar, né? Mas como que pode isso, né? A gente ser um território pobre com tantas riquezas, né? Gerando tantos serviços, e isso é o que a gente vem se debruçando em pensar isso, né? Então, como a gente pensa num modelo de desenvolvimento regional, local, regional, integrado, olhando para o território como um todo, na sua complexidade, né? Então, já
há muitos anos, a Carui vem atuando, como eu já disse, né, no apoio a cadeias produtivas, né, da agricultura familiar, da agricultura agroecológica, e tentando abrir mercados, né, para fomentar essa agricultura familiar, com ações aqui em restauração ecológica também, né, educação ambiental, uma série de coisas, mas, assim, informando uma rede, né, porque a gente não consegue fazer nada sozinho, né, nem institucionalmente, nem individualmente. Então, a gente pensando e consolidando e fortalecendo projetos, né, nessas linhas de atuação, a gente é deparado, né, em março de 2020 com a pandemia, né, todo mundo passou por isso, né, e foi aquele susto, né, o que, em primeiro lugar, a preocupação, o que os agricultores, como que eles iam poder escoar a produção deles, sendo que não podia ter mais feira, não ia vender mais para supermercado, não tinha mais, a prefeitura cancelou, né, as prefeituras cancelaram as encomendas, né, de alimentos para alimentação escolar, porque não tinha aula, e eles, os agricultores lá, com anos de trabalho, a gente fazendo pouco a pouco com eles, com o alimento todo plantado lá, sem ter o que fazer. Ao mesmo tempo, a gente começa a ver muitos grupos, né, de pessoas, eu vou mudar aqui só um pouco. Muitos grupos de pessoas aí arrecadando doações para atender pessoas que estavam passando por dificuldades, não tinham condições de se alimentar adequadamente. E aí eu vejo muitos grupos se mobilizando, regionalmente, inclusive, arrecadando doações. E aí eu falei, peraí, mas a gente vai arrecadar doação e vai comprar alimento da Cargill, né? Vai comprar alimentos processados, ultraprocessados. Que alimento é esse, né? Que está sendo entregue, né, a essas pessoas. E é claro que a cesta básica tem muita coisa necessária que a agricultura familiar não dá conta de prover, mas tem mais um outro tanto de coisas que nem só de cesta básica vivem as pessoas, né? E, enfim, fora outras distorções, como a gente vê, por exemplo, ser entregue cestas básicas com bolacha recheada. Então, a gente achou que era uma oportunidade da gente poder escoar essa produção dos agricultores locais, atendendo famílias que estavam em situação de vulnerabilidade. Nesse momento, então, a gente mobiliza a nossa teia de parceiros, né, que a gente construiu, aí teceu ao longo de vários anos. E aí a Carui, junto com a Associação Biodinâmica, que é grande parceira, né, outra associação grande parceira nossa, a gente fez uma conversa com a Prefeitura Municipal aqui de São Luís do Paraitinga, com a Secretaria de Promoção Social, e junto aí com a Associação de Agricultores, que a gente tem aqui, né, de agricultores agroecológicos, que é a Associação Minhoca, a ONG Serafim, o apoio do projeto Conexão Mata Atlântica e, na época, o apoio desse programa de desenvolvimento rural territorial, que hoje a gente não tem mais esse projeto, na época era fomentado pela Fibra, né, que depois foi comprada pela Suzano. A gente conseguiu articular essa rede de parceiros para pegar esses alimentos, continuar dando apoio para os agricultores, para eles continuarem produzindo e entregar, a gente arrecadar doações, com esse dinheiro das doações, a gente comprar alimentos e entregar para famílias que estivessem em situação de vulnerabilidade. Então, a gente criou esse
esse projeto, no começo a gente chamou de campanha Divino Alimento, né? Por que Divino Alimento? A gente tem aqui na região, né, e principalmente aqui em São Luís do Paraitinga, muito forte a festa do Divino Espírito Santo, que é uma festa que celebra a abundância das colheitas, né, e a fartura, e a gente criou, né, esse nome aí, Divino Alimento, e começamos uma campanha, né, a Carui encampou, né, abriu o fechamento, né, o governo do estado de São Paulo tinha decretado, foi, acho que, se não me engano, dia 16 de março de 2020. E a gente, no dia 7 de abril de 2020, a gente estava já entregando as primeiras cestas. Então, a gente conseguiu fazer uma mobilização em menos de um mês, abrimos conta no banco, criamos identidade visual, todo o material de comunicação, site, formas de pagamento, né? Na época não tinha nem o Pix para a gente receber ainda as doações, né? E criamos, então, o Divino Alimento como uma campanha de arrecadação, que funcionava assim, né? Então, a gente arrecadava essas doações, né? E usava para distribuir cestas de alimentos para as famílias que estavam cadastradas nos programas sociais do município. A gente achou que ia durar de abril a julho essa campanha. A gente estava preparado com essa meta de 3 meses, né? E aí a coisa foi crescendo, foi se transformando. E aí eu vou mostrar um pouco dessa transformação, né? De tal modo que o Divino Alimento existe até hoje, né? 3 anos depois, mais de 3 anos, só que ele se tornou várias outras coisas, né? Tanto é que hoje a gente fala da iniciativa Divino Alimento, porque ela congrega várias ações e projetos em torno sempre da valorização da cultura local, da agricultura familiar, né, da viabilidade econômica da agricultura familiar e da segurança alimentar e nutricional das famílias, principalmente, né, primeiramente das famílias em vulnerabilidade social, mas também de qualquer família que queira adquirir os alimentos agroecológicos, tá? Então, a gente investiu aí em divulgação, né, em mídias sociais, porque a gente fazia arrecadações em dinheiro, né? Visitas técnicas, né? Continuamos, graças aos projetos, né, que continuaram rodando, poder viabilizar que as nossas agrônomas continuassem visitando os produtores, né, e dando apoio, que é fundamental, né? Um monte de voluntário, mais um monte de gente que ajudava tanto não eram todos os agricultores que conseguiam trazer os alimentos para a cidade, tinha gente que ia buscar no sítio do agricultor, a gente vinha aqui para o espaço que a Prefeitura Municipal cedeu, né? Arrumava, montava cestas, no começo tinha que ir levar na casa das pessoas, né? Porque na situação ali inicial da pandemia, e, enfim, muita gente ajudou, né, nesse processo. No começo a gente distribuía assim umas sacolas de plástico, né? Aí olhamos e falamos, poxa, não tá legal isso, né? Desses sacos plásticos, conseguimos uma doação aí de sacolas retornáveis, duvidamos que fosse funcionar o sistema de devolução das sacolas, mas funcionou, temos sacolas dessas ainda até hoje inteirinhas lá,
com mais de 3 anos de uso, né? Aqui era a sede, né, da Secretaria de Promoção Social, onde depois de algum tempo começou o pessoal a poder ir buscar, né, as cestas. E aí aconteceu uma coisa também, que como a gente começou a divulgar essa campanha, né, no início, muita gente que estava apoiando, né, muita gente começou a perguntar, nas redes sociais mesmo, né, começou a perguntar para a gente, mas e se eu quiser comprar uma cesta dessas, como que eu faço? E a gente não tinha essa possibilidade, né, porque não estava formatado dessa maneira, né? Mas aí é claro que a gente deu um jeito e criamos um grupo de compras, né? As pessoas têm aí o compromisso mensal de aquisição das cestas e podem também pedir produtos adicionais. Com isso, a gente conseguiu dar uma estabilidade, né, uma segurança para os agricultores parceiros de que eles podiam plantar, podiam produzir, que a gente ia consumir, ia comprar o que eles produzissem, né? Claro que a gente tem que ter sempre um alinhamento deles, né, de quantidade, de variedade, enfim, tem todo um trabalho aí que a gente está sempre dando o apoio técnico também para os agricultores, né? Então, era isso, né? Montamos esse grupo de compras, né? Inicialmente com 24 famílias, também está funcionando até hoje, né? Quase 3 anos, faz mais de 3 anos também. E está aí, firme e forte, funcionando, sempre nesse intuito da gente ir envolvendo também as pessoas que compram para elas entenderem a problemática que é da produção e que por que a gente tem que fornecer a cesta fechada, né? A gente fornece a cesta lá, tem 7 itens. Então, cada semana são 7 itens, a gente procura não repetir muito de uma semana para outra, mas é sempre de acordo com a disponibilidade do que está sendo produzido na época do ano, né? Isso gera estabilidade para o produtor rural, né? Porque sem isso, se uma semana eu compro 100 cabeças de alface, na semana seguinte eu compro 2, fica muito difícil da pessoa fazer um planejamento de produção. Então, a gente vai aproximando também, fazendo um trabalho de aproximação da pessoa que compra, né, do consumidor, em relação a ele entender como funciona toda essa cadeia da produção até chegar na minha casa o alimento que eu quero ter, né? Hoje, atualmente, a gente está funciona, então, com esse valor de R$150, né, que não é nenhuma fortuna para ninguém, a gente consegue fornecer 4 cestas mensais, né, uma cesta por semana, com 7 itens cada cesta, e aí a gente pega R$20 desses 150, passa para a conta do Divino Alimento como doação, para poder custear a doação para outras famílias que não podem pagar, e outros R$20 a gente paga as horas de uma pessoa que é do grupo dos agricultores, para ela tratar de todo o trabalho de gestão que envolve o planejamento, montar as cestas, ver o que vai ter, quem que entrega, horário, enfim, toda uma questão logística de gestão, né? Que existe. E os agricultores também contribuem com 5% do valor, sobre o valor do que eles venderem nesse sistema, né? Então, pronto, está montado aqui o sistema do grupo de compras, né? E aí, nesse tempo, né, de abril de 2020, eu fiz essa contabilização, esse fechamento aqui em março de 2023, a gente contabilizou esses números, né? Doamos 4.157 cestas para famílias em situação de vulnerabilidade,
propiciamos a compra de mais de 33 mil quilos de alimentos produzidos localmente, agroecológicos, né? Eu não sei se todo mundo, eu passei batido nisso, eu não sei se todo mundo entende o que é um alimento agroecológico, né? Que ele é produzido não só sem agrotóxico, sem fertilizante químico, mas também tem toda a preocupação de ser justo socialmente, economicamente viável, ambientalmente sustentável. Então, a agroecologia vai envolver um corpo maior, né, de práticas e conhecimentos, né, do que simplesmente não colocar veneno. Mas, enfim, estamos aí propiciando a compra de mais de 33 toneladas de alimento, que foram distribuídos gratuitamente ou que foram comprados, né, pelo grupo de pessoas do grupo de compras, gerando aí esses 223 mil, mais ou menos, em renda aos agricultores. Chegamos a contar com a participação de 24 agricultores locais, em algum momento, né? Hoje estamos trabalhando mais intensivamente com um grupo menor de agricultores e outros, assim, 5 ou 6 agricultores, e aí outros agricultores que eventualmente fornecem alguns produtos, mas são mais ocasionais. E chegamos a atender, né, pelas doações, mais de 200 famílias, né, nos últimos 2 anos, a gente fazia doações semanais, porque a gente acredita que é uma questão de mudar hábitos de cultura alimentar, né? Então, não adianta eu doar uma cesta de vez em quando, né, ou uma vez por mês. A gente fazia um trabalho semanal com 30 famílias que a gente ficou aí dedicado aí por praticamente 2 anos. Nesse tempo aí fizemos um trabalho de pesquisa também para geração de conhecimento, né, sobre o impacto que esses alimentos estavam tendo sobre né, na casa, né, sobre a alimentação das famílias que estavam recebendo via doação essas cestas, né. Então, que a gente chamou de beneficiários, né, se bem que todos são beneficiários, né. Então, a gente trouxe aqui um pouquinho, só para dar um panorama do que a gente analisou, né? A gente fez entrevistas, né, com todas as pessoas que recebiam, né, uma pessoa de cada família que recebia a cesta, né? A gente viu que tinha uma grande quantidade de pessoas com doenças relacionadas à alimentação, né, que podiam ser diabetes, hipertensão, outras condições cardiovasculares, alergias alimentares, problemas digestivos, obesidade, é bastante alto, né, o grau de diabetes e obesidade e doenças cardiovasculares, né, entre essas famílias, né, que estão cadastradas no CRAS. E, enfim, a gente viu que, por essas entrevistas, que antes de passarem a receber essas cestas de alimentos frescos, essas pessoas consumiam basicamente 2 alimentos frescos, que era tomate e alface. E cebola também foi mencionada, né? Cebola, é claro que deve ser consumida por todo mundo quase, mas as pessoas não associam muito com alimento fresco, né? E nisso a gente viu, então, a importância para o aporte nutricional dessas famílias, porque grande parte delas estava consumindo única e exclusivamente o que vem na cesta básica, que aqui todo mundo, aqui no município, todo mundo que precisa da cesta básica recebe a cesta básica, então esse mínimo é garantido, mas não é suficiente para garantir uma alimentação adequada, né? E aí a gente viu, né, que, em contraste com esses 2 alimentos frescos que as pessoas consumiam antes,
de começarem a receber as cestas, a gente distribuiu cerca de 70 alimentos diferentes, in natura ou minimamente processados. Minimamente processados são feijão, né, limpo e embalado, farinha de mandioca, canjiquinha de milho, às vezes até pó de café a gente distribuiu também. Então, esses são os minimamente processados, né? Desse trabalho de pesquisa que a gente fez com beneficiários, a gente surgiram 2 parcerias bem bacanas, que foram pessoas, né, mulheres que estavam cursando, fazendo o curso de nutrição, e que fizeram o trabalho de conclusão de curso sobre a iniciativa Divino Alimento. Então, teve a Kênia Barbosa, que fez mais do ponto de vista da incidência em políticas públicas, e a Mariane Oliveira e a Thaís César, pela Unital, que fica aqui perto, né, em Taubaté, elas fizeram mais olhando sobre o ponto de vista da nutrição infantil. Então, também, se tiver mais gente querendo pesquisar a gente sempre gosta. A gente também fez aí um trabalho de transição da gestão para os agricultores, né? No início, quem fazia toda a gestão éramos nós, da Acarui. Até a gente ia buscar alimento também, fazia transporte, resolvia tudo. Fomos, pouco a pouco, passando isso para os agricultores, né? Gerando condições, estreitando a parceria dos agricultores com outras pessoas, né, que participavam do grupo de compras, né, e fechando mesmo com um grupo de agricultores que estava ali sempre sendo parceiro da gente, né, alguns deles estão aqui, também isso é grande parte, mais ou menos 50% são agricultoras, mulheres, né, então essa recorte de gênero também é bem interessante e importante, né. Que mais? E hoje em dia esse trabalho de gestão é feito pela Valéria, que é uma pessoa da Associação Minhoca, né, que é a associação parceira, e a gente dá algum suporte que precisa, mas ela que cuida de tudo. Para viabilizar isso, né, a gente criou também, contratamos, né, com recursos próprios da Carui, né, a gente contratou uma desenvolvedora para criar um sistema online para fazer a gestão de pedidos e entrega, porque a logística de você organizar um negócio desse com 15 agricultores diferentes, mandando pedido, mandando oferta pelo WhatsApp, passar tudo em planilha, ver o que vai na cesta das doações, o que vai na cesta do grupo de compra, porque não tinha o suficiente, em alguns momentos a gente chegou a montar 70 cestas por semana, né? Nem sempre tinha o suficiente para colocar os mesmos itens, né? Então, a gente tentou sempre manter a categoria, né? Então, assim, folha, tempero, tubérculo, minimamente processado, a gente mantinha as categorias, mas nem sempre tinha aí o número de unidades suficientes para fazer igualzinho para todo mundo, né? Então, é um trabalho de gestão bem intenso, né? Então, demos a condição de criar esse sistema online, que tanto os agricultores entram com a oferta deles na semana, os compradores entram lá e pedem produtos adicionais que eles queiram adicionar à cesta deles, e também possibilita a gente facilitar o fechamento das contas, né, a gestão dos pagamentos e recebimentos. Aí aconteceu outra coisa, né, em novembro de 2021, mais ou menos, um pouco antes disso, as pessoas que participavam, né, tanto do grupo de compras quanto do grupo dos agricultores, começaram a
a perguntar se não teria como a gente ter um ponto de venda para pessoas que não queriam assumir esse compromisso fixo, né, de ter a aquisição das cestas, também para poder escoar outros produtos que têm um valor agregado mais alto, né? Então, geleias, produtos processados artesanalmente, né? Outros tipos de produtos artesanais, né? Cosméticos, outras coisas. E a gente, então, começou a fazer a feira. Mais uma vez, nós da Carui demos todo o apoio, todo o suporte para eles começarem, e hoje em dia é uma coisa que caminha sozinho, tem um grupo de feirantes que faz a organização, a gestão, conversa com a prefeitura, que todo momento tem que estar conversando, né, porque a gente usa o espaço público de praças, né, e ruas aqui da cidade para fazer a feira. Então, foi essa iniciativa conjunta, né, de produtores que podiam ser tantos fornecedores de alimentos das cestas e também pessoas que compravam as cestas, mas que tinham algum produto que poderia oferecer nessa feira. Também a gente sempre operando nessa lógica da economia solidária, né, e da economia colaborativa. Então, o percentual das vendas que cada feirante faz, destina à doação, um outro percentual eles mandam lá para uma conta que eles têm, que é um fundo de gestão, para comprar alguma coisa que precise, para comprar uma mesa, uma toalha de mesa, uma barraca, enfim, coisas que precisam, né? E sempre com essa característica, com essa identidade da valorização do alimento e do fazer artesanal. Né? Hoje em dia, então, agora, essa daqui foi o cartaz, né, de divulgação da Feira de Março. A gente está fazendo também uma feira de livros, o troca de livros, né? Então, o pessoal leva livros para trocar, para doar, e tem sido bem bacana também. E desde o começo a gente faz esse movimento do traga sua sacola, né? No começo é um pouco difícil das pessoas entenderem, depois todo mundo já só se habitua, põe na bolsa, leva a sua sacola, ou então às vezes a gente consegue algumas sacolas de papel aí, reutiliza umas coisas, enfim, todo mundo acaba se adaptando, né? Ao que às vezes no início pode ser um pouco incômodo. Aí algumas cenas, né, da feira, né, nossas produtoras, algumas das nossas produtoras lindas. Tem música também, apresentações musicais espontâneas aí de pessoas aqui que estão ali participando da própria feira. Também a gente tem feito rodas de conversa sobre CSA, né, que é a comunidade que sustenta a agricultura, na intenção de que o grupo de compras passe a ser uma CSA, que é um sistema, né, que ele é mais complexo do que um grupo de compras, simplesmente, né? Tem uma parceria maior entre os agricultores e os consumidores, que passam a se chamar coagricultores, né, ou coprodutores. Que mais? Deixa eu ver aqui. Então, estamos também fomentando essas visitas, né, do pessoal do grupo de compras para conhecer os sítios, né, dos produtores que estão fornecendo para a gente. Então, o primeiro passo foi a gente conhecer as pessoas, né, conhecer o produtor. Então, no espaço ali de entrega, de montagem das cestas, as pessoas começaram a se conhecer, nas feiras as pessoas começaram a se conhecer, e agora estão conhecendo também a produção dessas pessoas que estão fornecendo os alimentos, né? E a gente também intensificando as visitas técnicas para esses agricultores, para que eles possam ter condições e planejamento de produção, para a gente poder ter também o que a gente quer ter, né, de alimentos nas nossas casas, né?
Esse daqui é só para dar inveja mesmo. Esse... Quando fala de morango agroecológico, tem gente que pensa que é desse tamanhozinho. Também ligamos o Divino Alimento, né, a um trabalho que de certa forma a Caruy sempre teve, né, de incidência em políticas públicas, mas com o Divino Alimento a gente conseguiu esse diálogo, né, de apoio à prefeitura primeiro para cadastramento do município e qualificação do município para receber o recurso do Programa de Aquisição de Alimentos, que é basicamente o que o Divino Alimento faz, né? E só que com uma verba do governo, né? Vem uma verba, compra alimento da agricultura familiar e entrega a famílias cadastradas nos programas sociais, né? Aí a gente conseguiu, né, receber o São Luís, né? Conseguiu receber o recurso do PAA em 2021, ao longo de 2021, depois miou, né? Enfim, não vamos nem precisar entrar em detalhes, né? Que esses programas ficaram meio capengas, né? Nos últimos anos. E também a gente deu apoio à formulação e aprovação de uma lei municipal, né? Foi uma lei proposta pelo Executivo que institui em São Luís do Paraitinga o Programa Municipal de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Então, tudo aquilo que a gente pensava lá no começo, em 2020, quando a gente começou, a gente falava, puxa, mas a gente não é uma organização para ficar fazendo filantropia, né? Não está no nosso... na nossa descrição, né? A gente ficar captando recurso para fazer doação, né? Uma coisa, a gente sempre entendeu isso como uma coisa transitória, que a gente gostaria que fosse absorvido pela política pública, né? E aí essa lei municipal aí vem a atender isso, né? Estamos aguardando o decreto que regulamenta essa lei para que possa ser colocado, né, em vigor de fato, que vai fazer exatamente isso. Tem uma parte do orçamento, a prefeitura já destinou uma parte do orçamento que vai fazer a compra dos alimentos de agricultores familiares de São Luís do Paraitinga e vai distribuir para famílias cadastradas nos programas sociais. A exemplo do que acontece no PENAI, né, que é o Programa da Alimentação Escolar, o agricultor que ele tiver uma certificação orgânica ou de transição agroecológica, ele tem um acréscimo de até 30% no valor do produto. Então, também é um estímulo para que, um mecanismo de estímulo para que os agricultores façam aí essa transição agroecológica. O que mais? E muito mais que a gente planeja aqui, né? Porque agora a gente entregou nessa parte das doações para a política pública e a gente espera seguir, a gente continua recebendo doações em dinheiro que a gente está aqui planejando, espera seguir com as nossas ações, né? Junto à população local, também junto aos agentes de saúde, né? A gente vem fazendo trabalho também junto ao pessoal da saúde, porque grande parte dos atendimentos, né, da saúde aqui pelo SUS, grande parte problemas que acontecem, né, problemas de saúde que acontecem em decorrência ou estão ligados à alimentação. Então, é isso, né? Estamos aí com esperança, resistência e alegria sempre, procurando dar continuidade, né, a esse programa aí que a gente criou meio sem saber o que estava criando, mas que hoje ganhou vida própria, a gente vai cuidando e redirecionando isso. Acredito que como uma grande parte daquele sentido que eu falei lá no início, né, que está no nosso propósito, né, de instituição como a Caruy,
da gente promover essa mudança, essa transformação do território, né? Promover um território agroecológico. Aí eu trouxe essa foto aqui desse menininho, que é o Cauê, que recebia, né? Na família dele recebia as cestas agroecológicas na época da pandemia, né? E ele ficava encantado. Então a gente vê também essa resposta, né, das crianças, né? Que a gente tem uma série de conceitos e preconceitos sobre o que a criança gosta de comer ou não, né? E o Cauê, a mãe dele tinha até dificuldade para cozinhar os inhames, porque, não sei se todo mundo já viu, o inhame é meio cabeludinho, ele dormia com o inhame, junto com o inhame, que era o amigo dele. Então, enfim. E aí, por fim, eu queria agradecer aqui, essa é uma parte da equipe da Carui, né? São muitas pessoas associados. A Simone está aqui no computador, na tela do computador. Essa daí foi nossa última assembleia. E, enfim, e todos os parceiros e parceiras, voluntárias, pessoas que colaboram, que fizeram doações, que incentivam, que participam. Acho que são aí centenas de pessoas que, de alguma forma, deram a sua contribuição. Os agricultores, que, nossa, sem os agricultores, nada disso, não tem nem o que começar a falar, né? E os nossos financiadores também, de outros projetos, né? Não são só esses parceiros que eu apresentei lá no começo, né? A gente tem outros projetos que a gente vai sempre piramidando, né, e aproveitando os recursos para ir fortalecendo as ações. E aqui estão os nossos contatos, né? Aqui a gente tem uma página exclusiva do Divino Alimento Oficial, no Instagram, no Facebook também tá. E aqui o Instagram da Carui e nosso site tem lá mais informações. A gente está também passando por um período de redirecionamento, né, de desenvolvimento organizacional, que a gente está... Uma das coisas é um profundo entendimento, né, do lugar que a comunicação institucional tem que ocupar, né, sempre teve, hoje em dia mais claramente, né, a nossa comunicação com a comunidade local também, estreitando esses laços, né, e aí, como parte disso, nosso site está pronto, mas ainda tem muito conteúdo ainda que a gente vai colocar lá. E é isso que eu tinha para apresentar, e queria que vocês agora pudessem comentar aí, se teve alguma coisa que eu passei batida também, não deu para entender, mais detalhes, a gente volta. Diga lá. Muito obrigada, Ju. Muito bom, excelente. Muito legal, Juliana. Parabéns pelo trabalho. Obrigadão, Ju. Valeu. Pessoal... Yara! Gente, quem gostaria de fazer perguntas aí? Pode falar, Sami. Boa tarde, estão me ouvindo bem? Sim. Eu queria primeiro agradecer pela apresentação, eu fiquei fascinado assim, com todo o movimento agroecológico. Eu conhecia por cima, né? Já vi na internet, mas eu não sabia da dimensão que tem. E o que mais me fascina é essa coisa de romper as relações capitalistas que são puramente comerciais, né? A gente vai no mercado, compra qualquer coisa, não sabe de onde veio, quais foram as condições de trabalho ali. E vocês integraram a economia junto com a cultura, com a sociedade, meio ambiente, como deveria ser em qualquer lugar do mundo, né? E a minha pergunta vai nessa linha, se vocês, como instituição, acreditam que é escalável a agroecologia para estados e até, quem sabe, um país inteiro, sabe? Nossa, obrigada pela pergunta. Essa é um questionamento, né? Assim, eu acredito, a minha visão é que é escalável
primeiro, assim, acho que a gente precisa entender o que é escalonar esses processos, né? Eu acredito que a gente consegue aumentar a escala também através de muitas organizações parceiras fazendo trabalhos alinhados, que é uma coisa que a gente está tentando promover aqui na região também, né? Então, diálogos entre outras organizações com afinidade e que a gente possa trabalhar juntos, né? E se fortalecer mutuamente, e isso ganha escala, né? E eu acredito que, do ponto de vista do país, né, ou do Estado, ter essas iniciativas, né, essas políticas públicas de apoio que visam fazer esse link também do alimento com a assistência social, com a agricultura familiar, eles são fundamentais. Então, assim, aqui para os agricultores locais, o programa da merenda escolar, né, o PNAE, ter um percentual mínimo que deve ser comprado pelo município dos agricultores familiares, isso é fundamental, isso é uma virada de chave. Então, acho que a gente ganha escala nesse sentido. Não que o produtor, que São Luís do Paraitinga, vai produzir um monte de morango e exportar, né? Eu acho que não é dessa escala que a gente está falando, né? Mas eu acho que a gente consegue uma escala juntando muitas iniciativas, e se os governos têm políticas e têm um entendimento de mecanismos de incentivo, que possam juntar e fortalecer essas muitas iniciativas localizadas. Então, acho que isso acaba ganhando uma escala, mas não da forma convencional que a gente está acostumado a pensar em escala. Respondi sua pergunta, Sami? Sim, com certeza. As Obrigada. políticas públicas, então, são fundamentais. E eu tenho dúvidas também em relação a, por exemplo, municípios que não têm estímulo nenhum para coisas ambientais, assim. Que eu venho de um que é mais ou menos assim, bem contra-ambiental, né? E acaba que nunca teria nada relacionado ao Estado dessa maneira. Então, sei lá, se você junta... Tem bastante grupos de agricultura familiar de onde eu venho, é lá Rio Branco Acre, só que o governo não estimula, né? Daí acaba que eles são aniquilados por produtores maiores, né? Na maioria das casos. Sim, eu acho que tem um papel grande também, né? Eu não sei qual que é tem alguns estados, né, que a gente tem os desafios maiores ou menores ou diferentes, né, de outros, porque geralmente também essa distribuição dos alimentos ela é mais localizada, né? Então, se o público, né, as pessoas que compram e consomem, se elas estão dispostas, né, a pensar na sua própria alimentação dessa forma, aí você já tem um fator a mais de pressão, né, que não depende só da política pública, depende de uma pressão social também, né, para que existam, porque o que acontece aqui, quando os consumidores, né, quando os compradores começam a ver o grau de falta de incentivo que a dificuldade que e a maravilha que é o alimento, e o preço, e que assim dá para você comprar um alimento muito bom, excelente, e o agricultor receber um valor justo, e o consumidor também pagar um preço justo, as pessoas começam a ficar revoltadas, assim, como que não tem maior incentivo, né? E aí eu acho que esse é um fator também que vai gerando pressão. E é claro que isso vai variar muito de localidades, né? Eu acho que tem localidades que vão estar, sim, mais dependente de um olhar de políticas públicas, né? Que tem que ter as duas coisas, né? Tem que ter a pressão de baixo e a pressão de cima, né? Criando mecanismos que vão forçar de uma certa forma, né? E é isso, se é uma política pública consolidada, como por exemplo, o PNAE, que é o Programa da Alimentação Escolar, ele é mais difícil de ser quebrado do que uma política, né, um programa mais
recente, como o PAA, por exemplo. Foi mais fácil quebrar o PAA do que o PENAI. Né? O PENAI continuou funcionando, mesmo com algumas dificuldades, continuou funcionando. Então, acho que tem isso, é um trabalho de construção assim muito ativo, né? Mas que passa muito daquilo que eu falei no início, né? De que a gente entender que a transformação ela tem que ser assim contagiosa, né? As pessoas têm que entender que a transformação passa por mim, pela minha casa, pelo que eu faço. Não adianta só eu achar lindo o meio ambiente, gostar, né? Eu adoro o meio ambiente, mas como que está alinhado, né, com as minhas práticas diárias. Acho que agora eu divaguei um pouquinho mais na resposta, mas espero que eu tenha respondido também. Sim, muito obrigado. Simone. Ju, obrigada. Foi linda a sua fala. Eu sou uma enorme admiradora da Carui já faz um tempo. A Ju falou que eu participo, mas eu não participo quase nada, porque tem sido muito difícil para conseguir. Mas a minha pergunta, Ju, é o seguinte: você falou um pouco sobre como essa iniciativa está mudando a vida dessa população que estava cadastrada e que começou a receber a cesta. E como isso também mudou a vida de outros consumidores que estão sendo contaminados, digamos assim, pela iniciativa. Mas eu queria ouvir um pouco de como isso está afetando a vida dos produtores. Sim, isso é bem legal. Eu acabei não trazendo alguns dados, né? A gente chegou a coletar alguns dados, a gente espera que a gente tenha essa parceria com um grupo de estudos da Unital, né? Que tem um projeto lá dos Saberes e Sabores da Roça, que vai olhar um pouco mais detalhadamente para isso, né? Do ponto de vista da pesquisa científica mesmo, né? Mas, nas entrevistas que a gente fez, nas conversas que a gente tem, assim, a gente percebeu que alguns produtores, eu tive falas, assim, de produtores de dizer para mim assim, para mim, depois da pandemia, com o Divino Alimento, para todo mundo a situação piorou, mas para mim melhorou. Porque a gente conseguiu prover um fluxo de pedido, né, de demanda, que ele não tinha uma regularidade, essa regularidade. E também, assim, ele está lá preocupado em produzir as hortaliças dele e, no máximo, trazer aqui para a gente, né? Ele não precisa fazer marketing, ficar visitando supermercado, ficar levando em vários lugares, né? Teve outro agricultor que me falou que ele gastava muito com entrega, com frete, né? Então, porque ele tinha que ir em muitos lugares entregar. A gente estava concentrando uma demanda num frete só, uma vez por semana. E aí tem um outro mercado consumidor deles, que é a quitandinha de Ubatuba. O cara de Ubatuba, ele vai buscar alimento agroecológico até na Serra da Mantiqueira, né? Então, ele passa aqui e a gente falou, então venha no mesmo dia que ele já vem entregar a outra, né? Então a gente vai sobrepondo essas coisas, né? Tem produtores que falou que foi a melhor coisa, que esse projeto é o melhor projeto que já teve, né? Mas é claro que a gente sabe que está associado a um trabalho muito forte atualmente do projeto Conexão Mata Atlântica, né? Que propicia a condição das agrônomas estarem dando o suporte necessário para os agricultores, né? Tem um trabalho da Carui também, da gente ajudar eles com a gestão. Então, assim, até palestra com a contadora a gente promove, para ela explicar como é que é para abrir MEI, para as mulheres terem o ADAP, né, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, acesso, né, as mulheres também terem acesso a linhas de crédito.
Então, assim, mas eu estou querendo e curiosa que alguém pegue e se debruce num estudo mesmo com os agricultores em relação a isso, mas o retorno que a gente tem deles é que foi extremamente positivo. Alguns dizem que só continuam produzindo porque tem a gente como parceiro, né? Porque tem esse mercado, porque se não fosse já teria desistido, né? Então, apesar assim de que mesmo produtores que estavam entusiasmados e engajados assim nesse meio do caminho, a gente perdeu assim no sentido de pessoas que reduziram muito a produção ou desistiram de produzir pela falta de outros, pela dificuldade, né? E falta de outros incentivos, das coisas que a gente nem imagina, né? Às vezes o sítio é muito longe, então o custo é muito alto, né? Não tem pessoas para ajudar na produção, tem uma série de fatores, né? Respondi, se tem mais pergunta, né? Respondeu, Ju, brigadão. Tem um monte de gente com a mão levantada, mas eu só queria fazer um gancho rapidinho, é porque quando você mostrou os dados lá, Juliana, eu fiz uma conta rápida, daqueles 223 mil por 24 por 3 anos, aquilo dá R$258 por mês por produto, ou seja, o valor em si é muito baixo, né? Então a pergunta é se eles tinham alguma outra fonte de renda além dessa, ou se eles consomem também os próprios alimentos, se tem algum tipo de troca que eles fazem para terem pelo menos assim o básico suprido, porque é pouco, né? É assim, muito pouco. É muito pouco. Desculpa, qual que foi o valor que você falou, Gabi? Porque eu fiz 223 mil. Isso dá 223 mil dividido por 24. Dava 900 e pouco. Eu cheguei a fazer a conta pelo período também. 9 mil e pouco por ano, desculpa. Então, dá R$258 por mês, porque eram 3 anos. Era 9 mil e pouco por 3 anos, não por ano. Dá R$258 por mês. Ela também falou que não eram 24 o tempo todo, né, Ju? Então, vou esclarecer isso. 24 o tempo todo, né? Basicamente, a gente lida com cerca de 10 agricultores na frequência, né? Na frequência grande. A gente tem os agricultores que fornecem uns produtos ocasionais, né? Que é um tempo da produção. Alguns deles têm outros mercados, né? Geralmente esses que fornecem ocasionalmente. Aí essa meia dúzia que a gente vem trabalhando mais consistentemente, a gente faz mais encomendas semanais para eles, né? Então essa divisão média, ela é uma média que não reflete muito o ganho real, né? Claro que eles também consomem os produtos, né? Eles também fazem trocas, eles também têm outros mercados. Porém, assim, a média é baixa, mas não é tão mais baixa do que a realidade, né? E quando eu comecei a conversar e lidar com eles, eu via o montante. Às vezes o agricultor que vende, agora faz um tempo que eu não estou acompanhando as planilhas mensais, né? Mas assim, o agricultor que vendia mais para a gente, ele ia tirar ali da ordem de R$2.500 no mês, né? Mesmo assim é pouco, né? É um rendimento muito baixo. Se você contar isso, é bruto, né? É o rendimento bruto. Mas você vê, a condição no campo é tão complicada que, mesmo isso, eles ainda acham que é mais do que eles estavam recebendo ou que conseguiriam receber em outros mercados, né? Então, tem uma situação, né? Uma realidade também que é outra, né? Assim, da circulação do dinheiro, né? E da situação da agricultura familiar mesmo, né? Assim, é muito pouco dinheiro mesmo que circula, né? Ju, desculpa falar também, mas também tem a ver, assim, com, se eu não me engano, você falou que 46%
da população vive com menos de um salário mínimo, não é isso que você falou lá no começo? Sim. Então, acho que isso dá uma dimensão de quanto que 200 ou 400 reais por mês faz muita diferença para quem ganha de 1.300, né? A maioria deles tem assim, tem um lado positivo também. A maioria deles está em casa própria, né? Então, os gastos são outros, mas mesmo assim, a gente olha, é pouco volume de dinheiro mesmo, né? Para circular no tempo. Mas eu diria assim que a divisão por 24 não é muito realista, porque tem produtor que fornece, ele tem laranja, então ele vai fornecer agora, né, na época da laranja, e só. E o resto do ano faz outras coisas, se vira de outras maneiras, né? E aí, por isso também que a gente resolveu estrategicamente ir fechando com um número menor de agricultores que a gente possa fazer um trabalho mais dedicado, né? Porque a gente viu isso também, né? É melhor pulverizar para um monte de gente, ou é melhor concentrar, né, e gerar transformações mais significativas em um número menor de produtores que possam ser aí casos, né, exemplares e vitrines, né, para outros agricultores também, para outras iniciativas, né? Então a gente está indo um pouco por essa lógica agora também, né, de estreitar mais a parceria para poder intensificar e eles poderem estar mais dedicados também à produção para nós, né? Certo, vou passar a palavra só para que tem uma fila aqui. Celso. Bom, Juliana, parabéns aí a todas as pessoas da Caru e obrigado por ter compartilhado. Muito boa Obrigada, apresentação. Eu queria fazer uma pergunta, é a seguinte: esse programa do Divino Alimento, de alguma maneira, vocês avaliam que ele favoreceu a passagem de agricultores que praticavam agricultura tradicional para a agricultura agroecológica? E também se favoreceu a entrada de novos agricultores por terras que antes não eram utilizadas, se novos agricultores começaram a praticar também por conta desse programa? Olha, assim, a gente começou com os agricultores que já participavam de algum dos projetos apoiados pela Acarui, né? Então, agricultores que já estavam num processo. O que aconteceu muito, e ainda acontece, né, que hoje em dia não é mais o meu telefone que toca, é o da Valéria, que faz a gestão. Mas muitos agricultores me procuravam para falar assim, eu queria vender para o Divino Alimento. Aí eu falava, tá, legal, você produz, você participa de alguma associação de produtores? Não participo. Você tem algum apoio para, né, transição agroecológica? Não tenho. Você tem, certificado? Não tenho. Aí eu falava, bom, então procura o pessoal da Associação Minhoca, que é uma associação, tal. E aí teve um crescimento, sim, na Associação Minhoca, né? Eu acho que tem uma tá aumentando, né? Ainda estamos num processo assim de estar aumentando a visibilidade disso, né? Das pessoas entenderem como que eu posso passar a ser, né? O que é um alimento agroecológico? Porque aqui, por exemplo, a gente tem a Feira dos Produtores, que eu acho maravilhosa, a Feira da Agricultura Familiar, né? Outra feira que acontece toda semana aqui no espaço público. E aí tem todo tipo, tem gente que compra coisa do Ceasa para revender, tem gente que tem a produção própria. E tem gente que produz um alimento que aí seria, né, tá aí num molde, né, praticamente agroecológico, e tem outras pessoas que não, mas não tem ninguém acompanhando. Então, esse entendimento, eu acho que a gente vem colaborando também para o entendimento do que é esse processo, porque as pessoas falam, não, é orgânico, quando me ligavam, não, é tudo orgânico, mas é orgânico como, né, assim,
desse entendimento do que é o alimento orgânico e agroecológico, e qual é a importância de participar de uma associação ou de buscar uma certificação, um sistema participativo de garantia, né? O que isso agrega, né, à prática dele. Então, acho que a gente vem contribuindo para esse entendimento também, né? Nas conversas, na feira, quando tem a feira do Divino Alimento, como é que é para participar? Como que não é? Acho que isso é um trabalho educativo que vai acontecendo, né? Eu acredito que pela, assim, novas áreas de produção, eu acredito que, por enquanto, não. A gente não, o Divino Alimento especificamente, não tenha contribuído. Eu acho que tem outras coisas que podem ter contribuído mais. Como, por exemplo, tem bastante neo-rurais, né, vindo e buscando fazer uma agricultura. Aí já vem também muitos, já vem com o entendimento do que é uma produção agroecológica, já vem querendo entrar para a associação, já falam, puxa, que legal que tem uma DAP jurídica, né? A associação já entende de um outro lugar, né? E aí eu acho que é muito frutífera essa conversa que acontece entre as pessoas, né? E a gente fala assim, poxa, tá vendo esse tanto de gente de fora querendo fazer uma coisa que vocês já estão fazendo aqui, né? Então, assim, fique esperto, né? Vamos dialogar, né? Então, eu vejo dessa forma, assim, que é um processo educativo, né? Yara, Então, eu não sei exatamente te falar quantas horas, mas a gente dedica uma boa parte da nossa rotina semanal a essa questão de pensar e organizar. Agora mesmo, antes de entrar aqui, eu estava numa reunião que a gente tem feito semanalmente de gestão, em que a gente olha tudo que está acontecendo, vê, estamos indo no rumo, e a gente está fazendo, né? A gente contratou uma pessoa para dar uma assessoria para a gente em desenvolvimento organizacional. Então, a gente está no processo com elas desde novembro do ano passado. Já fizemos antes, a Carui já fez antes com o Tiago Sartori, não sei se você conhece, que é do Germinar também. E agora estamos nesse processo em que a gente vai olhando, vai traçando e a gente vai refinando, né, as linhas de ação, priorizando, olhando quais vão ser as estratégias que a gente vai usar, como que a gente faz para cuidar de tudo isso, para cuidar das relações, para cuidar umas das outras, né, da convivência, para a gente ter um ambiente físico mais agradável, mais saudável lá. Então, também fizemos uma série de ações lá na sede. Então, assim, eu diria que né, hoje eu estou na Secretaria Executiva da Carui, eu gasto aí da ordem de uns 40% do meu tempo com essa questão de planejamento, de conversa, de entender o que está acontecendo, de depuração, de para onde vamos, como vamos fazer, né? Mas eu estou na Secretaria Executiva, né? Tem outras pessoas que estão... E vamos conversar, a gente pode conversar, sim, como que a gente pode auxiliar outras organizações. É muito bom isso, né? Inclusive, a gente também conta com a ajuda de outras organizações, né? A gente tem hoje, quando a gente começou esse processo agora, mais recente, de desenvolvimento organizacional,
a gente foi olhar para o nosso organograma, né, de funcionamento, como é que são as funções e tal, e a gente foi conversar com várias outras organizações para entender como que elas faziam. Então, conversamos com o IP, conversamos com a Copaíba, conversamos com... nem lembro, conversamos com várias, assim, e olhamos, e a Copaíba tem sido uma grande parceira, assim, que tem uma trajetória muito parecida com a nossa, então toda hora a gente está consultando, puxa, como é que vocês fizeram isso? Como que vocês resolveram tal coisa, né? Que também fizeram um processo de transição parecido com o que a gente está, de gestão para uma lógica da autogestão, né? Então, a gente olhar e distribuir melhor, né? E pensar a gestão mais como círculos do que como uma pirâmide, né? Então, tem todo um processo que a gente também conta com outras organizações nos ajudando. Então, vamos conversar, assim, a gente pode ver como é que a gente ajuda. Obrigada. Carlos Alfredo. Jolie. Oi, Ju. Vontade de estar aí para te dar um beijo, mulher. Não vem para a festa do Divino, Jolie? Então, não sei, eu acho que eu vou estar na Costa Rica. Que chato. Nós temos uma reunião lá justamente num assessment de transformative changes, que, por enquanto, dos capítulos que eu li, é muito blá, 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 e pouco realmente mão na massa de mostrar possíveis caminhos. Mas eu queria comentar com você que quando a gente começou, lá em 2011, a pensar o que hoje é o Conexão Mata Atlântica, né, a gente não tinha ideia dos desdobramentos que ia ter no terreno, né? A gente não sabia, fora as instituições tradicionais, parques, secretarias, como é com que outros elementos a gente poderia contar. E a Carui foi uma parceira fantástica na disseminação e na multiplicação dos resultados do projeto. A minha preocupação no momento, estou enfurnado em conseguir dinheiro para continuar o Conexão. Conseguir mais dinheiro do Jeff, conseguir, de alguma forma, a gente ter alguma prorrogação disso. Mas em não vindo, que é o cenário que a gente tem hoje, como é que você acha que vai ser o impacto do final do projeto oficialmente? Porque eu digo oficialmente, muita coisa vai continuar, mas não vai mais ter o grande guarda-chuva. Jolie, eu acredito que é um impacto que vai fazer muita falta, né? Claro que a gente vai prosseguir da maneira que for, né? Mas o Conexão hoje, ele dá apoio em coisas que não são triviais, né? A gente está aqui já se agilizando para manter pelo menos as duas agrônomas principais que trabalham com a gente, uma com pecuária, outra com agricultura, né? Manter na Carui, viabilizar a permanência delas independentemente do Conexão, né? Mas eu acho que para os produtores vai ser um baque, porque principalmente essa questão da assistência, que às vezes não é... A questão do PSA, a gente vê que é muito assim, o dinheiro que recebe, é claro que ele é bem-vindo, mas ele não é o fator preponderante. A assistência técnica é fundamental. De repente, a gente tem coisas que estão desdobrando, inclusive, na restauração florestal, né? A coisa dos PSAs de cerca, né? Dos editais para cercamento de áreas. A gente está conseguindo juntar isso com o recurso do FEIDRO, com o recurso do WWF Brasil, e juntando tudo e conseguindo dar um apoio melhor para os produtores, né? Dos produtores, que podem ser produtores de serviços ecossistêmicos, né? Porque a restauração ecológica é muito cara também hoje, né? Então, a gente já está se preparando para a falta do Conexão, mas se ele não faltasse, ia ser
muito bom, assim, porque eu vejo que agora que está uma coisa que as pessoas entenderam, elas não têm mais a desconfiança que se tinha no começo de que assim, vou entrar nesse negócio, vai que eles entram aqui na minha terra e depois vão tirar alguma coisa, sabe? Uma desconfiança, hoje já tem uma visão de parceria, eles já entenderam que não tem nada disso, sabe? As pessoas conseguir se estruturar, fazer estufa, botar irrigação, né? Comprar maquinários, né? Picadeiro, tratorito, coisas assim que são fundamentais, né? Então, acho que é um legado que fica e vamos aproveitar ao máximo, como todo recurso que a gente aproveita até a última gota, mas seria muito assim, acho que seria muito transformador se o Conexão pudesse continuar, porque a gente poderia ter uma coisa por um tempo que é muito mais significativo, né? Porque você não causa uma transformação na paisagem assim, em questão de 3, 4, 5 anos, né? Uma coisa que demanda mais tempo, né? Respondi, Jolie? Sem dúvida respondeu. E só me anima a continuar brigando. Muito bom saber que você está nessa briga, porque me dá esperança também de que... O Brasil, nos 4 últimos anos, usou, ou praticamente não usou, o dinheiro do GEF para as ações, porque não apresentou projetos decentes. Então, nós praticamente pulamos uma chamada do GEF. E é isso que a gente está tentando recuperar. Se a gente, um pouco fora das regras usuais, se a gente pode retroativamente, usar aquele dinheiro que não foi utilizado nos últimos 4 anos para projetos que tenham demonstrado a viabilidade, o sucesso. Vamos começar projeto novo, para dar continuidade àquilo que já se mostrou efetivo. Agora, tem um monte de percalços aí no meio do caminho. Gente de boa vontade tem bastante, aqui em Brasília e no próprio GEF. Mas regras, às vezes, principalmente nesses organismos internacionais, são um pouco inflexíveis. Para nós brasileiros, elas são inflexíveis demais. Será que não tem nenhuma das pesquisas fomentadas pela FAPESP que consiga mostrar já assim o impacto e a importância de continuar? Acho que não sei. Não, mas, enfim, é só para dar um alento de que estamos tentando. Tá, que bom. Bom saber disso, eu não sabia disso, e seria muito importante. Hoje o Conexão já tem um portfólio imenso, né? Uhum. Obrigada. Antes de passar a palavra para a Cris, Juliana, você não quer compartilhar a tela? Porque daí a gente vê nos quadradinhos. Pronto, a gente vê mais gente, né? Boa. Cris. Obrigada. Vou pegar carona aí no que o Jolie acabou de falar, do Assessment de Transformative Change, do IBBES, e que lá no começo, inclusive, eu contactei a Juliana para que o Divino Alimento, a atuação dela fosse um dos casos, um dos cases de Transformative Change, incluir lá no banco de dados desse assessment, no banco de cases, desse assessment. E daí, a pergunta que eu tenho para a Ju, que é uma coisa que assim, ela já deu um pouco da resposta, mas, enfim, mais para os alunos entenderem um pouco mais, que tem a ver com essa mudança cultural, seja para consumir novos alimentos, seja para fazer novas práticas na propriedade agrícola. São essas mudanças culturais
que a gente entende que são as mudanças realmente transformadoras, são mudanças de comportamento, né? E essas mudanças, elas passam por mudanças de valores, né? Das pessoas se entenderem ou se depararem com outras possibilidades de se relacionar entre si com o mundo, né? Então, assim, eu realmente entendo que esse é um dos bons exemplos, que seria um excelente case lá para o diagnóstico, Jolie, de mudanças transformadoras. Mas eu queria ouvir um pouco da Juju. O que para você, no dia a dia, na essência, que fez, assim, se você pudesse, pensando aí para os alunos, se eu tiver a Yara aí que falou, uma nova organização, o que fica, o que são as lessons learned em termos de mudanças transformadoras? Uma das coisas que a gente sempre... Por que a gente começa sempre mostrando a nossa rede, a nossa teia de parceiros? Que isso é uma mudança que ela foi um tipping point, né? Ela ultrapassou um limiar, eu enxergo assim, né? Do ponto de vista sistêmico, porque já tinha condições geradas. A gente viu durante a pandemia, a gente tem acompanhado, eu comecei a acompanhar mais porque eu não estava nesse universo, comecei a me envolver nisso, de entender como é que é isso de sistemas agroalimentares, né? Eu nunca tinha trabalhado assim diretamente com isso. E a gente viu muitos grupos sendo criados e naufragando, né? E aí tem alguns pontos que, na minha avaliação, que contribuem para isso. Um deles a gente tinha uma base de construção de confiança, de diálogos. Quando a gente falou, vamos entregar cestas, a gente teve vários agricultores que, assim, sim, mas a gente teve 4 que fecharam com a gente e fecharam, entendeu? É parceiro e estamos junto. Então, isso é uma coisa importante que foi sendo construída com o tempo, né? Tá todo mundo regularizado direitinho, todo mundo tem DAP, todo mundo tem nota fiscal, sabe, para poder vender para CNPJ, né? Então, tem todo um processo que ele vai gerar as condições para que a gente estivesse nessa posição de falar, vamos fazer, né? Então, eu acho que é isso, né? A transformação, a gente vê ela acontecendo num período rápido, mas a raiz dela, as condições vão sendo geradas com bastante tempo, né? E aí eu acho que a gente olhou de uma forma que hoje, na época eu nem sabia direito, mas hoje eu acho que acredito que é estratégica, a gente olhar com esse cuidado também para a outra ponta, que é a pessoa que está comprando, que está recebendo a cesta, a gente olhar com cuidado para essa ponta aqui, porque a Carui vinha olhando muito para o lado do agricultor, que é uma ponta da cadeia, né? Da cadeia de produção e consumo, né? E aí, a partir do Divino Alimento, a gente veio olhando com um cuidado maior para a outra ponta também. E aí eu acho que isso vai se fechando, né? E vai se tornando tão sólido e tão firme que ganha vida própria, né? Que é o que a gente quis, assim, a gente ter uma atuação cada vez menor, né? Poder interferir cada vez menos, né? No processo. Mas é isso que você perguntou? Agora eu fiquei... me enrolei. O que fica, né, desse processo de aprendizagem em termos de sínteses para outras iniciativas, né, que buscam fazer mudanças transformadoras, né? Depois eu tenho mais uma pergunta, mas eu vou guardar para o final. Tá. E eu acredito também, Cris, que tem uma dimensão do cuidado muito grande, né? A gente tem
tá no DNA da Caruy a gente ter esse cuidado, né? Então, quando a gente olha e fala de relações, a gente está sempre refletindo, olhando e buscando esse cuidado em tudo, né? No trato com as pessoas, né? Então, a gente vai gerando comunidade, né? Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Porque aí, como acho que até o Sami falou, né? A gente vai quebrando essa lógica de eu sou cliente, ou eu sou consumidor, eu pago, eu recebo, ou mesmo em projetos de outra... eu estou aqui, eu dei minha terra, vocês fazem a restauração e tá louco de bom, estou dando a minha contribuição. A gente está sempre cuidando de diálogos transformadores, né? Internamente e externamente. Eu acho que isso faz muita diferença também. Pessoal, ninguém vai perguntar nada aí? Eu sempre posso apelar para as perguntas que vocês enviaram anteriormente, a não ser que mais alguém aqui. Se você permitiu, eu queria fazer um comentário um pouco em cima da pergunta da Cris e das reflexões da Juliana. E que a gente tem olhado nesse cenário internacional. Você não constrói em cima do nada. Você tem que ter uma base, você tem que ter algum início que já aconteceu em algum momento no passado, que começou a estabelecer essas redes de confiança. E isso eu acho que é o fundamental para você conseguir crescer. Rede de confiança que permitiu a Caruy estabelecer suas parcerias. Vocês deixaram de brigar com as outras ONGs por recursos para trabalharem junto e viabilizarem ao máximo o uso daquilo. Então, agora, essas relações, elas levam tempo, né? E isso que me assusta um pouco em alguns desses documentos que a gente tem visto sair, e que eles são como se a coisa brotasse, e não é assim. Infelizmente, não é assim. Tem que ter muito trabalho anterior para a coisa frutificar. E a Caruy, eu acho que deu um exemplo fantástico da resiliência dela. Possivelmente os alunos não sabem, mas há relativamente pouco tempo a Caruy perdeu a sua grande liderança, né, que foi a pessoa que pensou, que fundou, que mudou para São Luís do Paraitinga, que abriu o seu restaurante lá, que começou essas relações todas. E nem por isso, apesar da enorme falta que a Alice faz, a Caruy se desmanchou, porque ela já se estruturou nas suas redes, as pessoas não confiavam mais na Alice, na equipe da Caruy, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa que é de parabenizar no processo que vocês desenvolveram aí. É um motivo a mais para a gente agora fazer em memória do que a Alice ajudou, né? Da pedra fundamental que ela colocou, né? Que a gente tem essa responsabilidade, né? De estar à altura também, de levar esse legado para frente. A Caruy vem investindo lá desde, se não me engano, 2009, que fez o primeiro workshop, assim, de pensar, de trabalhar as relações internamente, olhar. Então, e aí, desde então, assim, pelo menos eu entrei para a Caruy, assim, eu já conhecia antes, acompanhava meio por fora o trabalho em 2016, que eu me associei mesmo e caí para dentro. E desde então, assim,
sempre tem. A assembleia não é uma coisa, a gente está lá compartilhando, falando dessas experiências, né? Construindo essas ligações e, periodicamente, a gente contrata um consultor ou uma consultora para dar falar, puxa, a gente está precisando de uma ajuda em tal aspecto, então a gente precisa repensar se a nossa missão é essa mesma, o propósito, estamos fazendo muita coisa, precisamos direcionar, precisamos de uma ajuda externa. A gente acaba sempre contando com essas pessoas, né, externas que vêm ajudando. Mas é uma coisa que ela está na identidade da organização desde sempre, né? Eu não estava lá, mas no começo, quando a Carui começou lá no restaurante da Alice, na varanda, né, na casa da Alice e tal, era isso, eram pessoas que tinham uma amizade, que gostavam de estar ali juntas, conversando, e isso acho que foi permeando desde sempre. Então, sobretudo, a gente gosta muito de estar lá. E eu acho que, eu não sei que mágica acontece, que aí as pessoas que vêm trabalhar, elas já meio que, se elas vêm, se elas chegam, assim, e têm a aderência, elas já têm aderência com alinhamento com essa proposta, sabe? E acabam se tornando nossas amigas, e eu falo sempre no feminino, os homens não precisam se sentir incluídos, mas é que de 20 mulheres tem 2 homens, né? Então, acho que sim, né? Tem workshop, a gente tem esse olhar, né? E aí, quando eu falo que também passa pela transformação individual, as pessoas ali são bastante trabalhadas, né, no autodesenvolvimento, né? Para perceber e falar, puxa, isso não está legal, vamos conversar, vamos fazer aqui um processo, vamos chamar alguém para ajudar, ou não, vamos fazer entre nós aqui mesmo, né? Então, sim, tem essa dimensão que é muito importante e que aparece pouco, né, nas organizações, mas tem que ter. Oi, Ju, pegar gancho, então, porque não está terminando, e fazer o advogado do diabo, o Jolie ainda usou, e só para os alunos saberem que a Juliana é uma expert também na questão de resiliência socioecológica, e daí o Jolie usou a palavra resiliência, e no seu slide você coloca resistência. Então, eu queria que, né, você, no último slide lá, você usou, não sei, quais são as 3 palavras, mas uma delas foi resistência. Então, traz um pouquinho desse debate aqui para os nossos alunos. Esperança, resistência e alegria que eu trouxe. E o Jolie falou da resiliência da Carui. Então, assim, vamos lá. São diferentes, né? São diferentes, né? Foi até uma palavra que a Daniela colocou, né? E eu acho que porque a gente se sente, né, nesses movimentos de base, né? Que a gente está na resistência mesmo, né? E aí, quanto disso gera resiliência ou não, né? Que seria aí a capacidade da gente sofrer o impacto e se reorganizar, né? Eu tenho até dificuldade de avaliar isso, né? Estando tão envolvida quanto estou. Mas eu sinto que é mesmo assim a resistência ou a persistência, né? Que a gente tem que ter para conseguir emplacar uma lei municipal. É muita conversa aí, é engraçado que as pessoas às vezes acham, falam assim, porque essa prefeita, né, que está hoje em dia, Ana Lúcia, a gente tem um diálogo com ela, não necessariamente todo mundo vota nela ou é partidário dela, mas a gente consegue dialogar com ela. Só que aí eu acho engraçado que as pessoas pensam que a gente, tipo, é como se eu chegasse lá na casa da prefeita, sentasse no sofá dela e combinasse umas coisinhas. Não é assim, né? Principalmente a Daniela, ela é uma pessoa que ela vai na Câmara,
ela conversa com o vereador, ela vai lá e ela conversa com o secretário, não sei das quantas, e conversa com o secretário de Agricultura, e com o secretário de Promoção Social, e fala, e o que vocês estão precisando? Vocês precisam de ajuda? A gente ajuda. Ah, eu preciso de ajuda para redigir tal coisa. A gente ajuda, entendeu? Então, nesse sentido, é um ato de persistência e de resistência, da gente estar sempre falando, não, vamos continuar aqui, né? Vamos continuar oferecendo resistência mesmo a outros movimentos que, às vezes, querem se sentar em cima da gente, né? Às vezes financiador, né? Financiadores que a gente já chegou à conclusão que esse financiador eu não quero mais, porque não está alinhado com o nosso propósito, e como é que a gente faz com a dependência, né? E aí entra a resiliência, né? Então, a gente olhar de uma forma para a organização que a gente dependa menos, que a gente tenha redundância na captação de recursos, das fontes de recursos, né? Que a gente tenha complementariedade para a gente poder ser uma instituição mais resiliente, né? Que amanhã, se a Juliana, ou a Daniela, ou a Raquel não tiver, continua existindo, né? Não então, acho que é nesse sentido, né? Que eu jogo, que eu acho que essa resistência talvez seja um dos fatores que nos ajudam a ser mais resilientes a esses impactos, né? E, sem dúvida, essa visão que a gente tem de, assim, deu pandemia, fechou tudo, a gente fala, meu Deus, vou fazer o quê? Vou fazer o quê? A gente ficou aqui, o que a gente vai fazer para vender, para esses agricultores vender a produção deles? Sabe? Então, acho que esse é um ato de resistência, é não se abater e, tá bom, vem, a pancada vem, e aí a gente resiste, e aí isso nos torna mais resilientes a essas movimentações, né? Uma das coisas, né? E aí tem várias outras, além da resistência, que nos conferem resiliência. Confundi mais? Estou te explicando para te confundir? Tá ótimo. É pegadinha só de final de aula. Está na hora da cerveja agora, sexta-feira, final de tarde. Imagina, eu fico numa empolgação que eu ficaria aí mais um tempão falando. Obrigada, Pessoal, viu, gente? já deu tempo, então, Juliana, muitíssimo obrigada aí pela participação. Acho que foi ótimo. Vamos torcer para que mais iniciativas como essa apareçam, né, Brasil afora, porque a gente está precisando mesmo de muitas delas. Vamos torcer para que elas se multipliquem. Então, acho que é isso, né, gente? Obrigada, viu? Bom final de semana a todos. Obrigada pela oportunidade aí, todo mundo que está aí até agora assistindo. Super obrigado.